Filipenses 3, 13 e 14. Ele disse: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Em outras palavras, eu sei que eu estou prestes a morrer. Vou me tornar uma oferta diante do Senhor. Mas ele continua dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O testemunho de Paulo, ao praticamente estar cruzando a linha de chegada, foi: eu consegui, eu fui bem sucedido, completei a carreira que Deus me propôs, guardei a fé. E então, olhar para a vida dele pode nos ensinar muitas coisas. Mas no texto que nós lemos, que não foi um texto escrito no final da sua jornada, mas no meio da jornada, ele nos dá os segredos, as chaves que o levaram a ter sucesso. E eu quero, assim, de uma maneira bem objetiva, transferir para o seu coração, porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem planos para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta de que Deus quer lhe abençoar e lhe prosperar. Mas é necessário que você se ponha no lugar certo e que você reaja à graça de Deus da maneira como Ele espera. E como eu disse aqui, escrevendo aos Filipenses, Paulo compartilha chaves tão importantes para qualquer pessoa que queira êxito em qualquer área. No caso dele, ele foi chamado para ser um apóstolo, um ministro do altar, um líder na igreja, e ele cumpriu isso. Nem todos são chamados para serem apóstolos, pastores. Há muitas vocações aqui. A sua profissão, o seu casamento, as coisas que envolvem a sua vida, podem ser parte daquilo que Deus realmente lhe chamou para edificar nessa terra. Parte da sua vocação. E se você observar essas coisas que eu vou lhe falar, não tem jeito de dar errado. Não tem jeito de dar errado. São princípios que, juntos sendo praticados, nos levam ao êxito. Bom, que princípios são esses? Paulo começa, e aqui eu vou ler de novo aos poucos com você o texto. Paulo começa dizendo no versículo 13 de Filipenses 3: irmãos, quanto a mim. Repita comigo isso: quanto a mim. Só essa expressão já traz uma chave. Quanto a mim. Porque, amados, o nosso sucesso não depende dos outros. Se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos partir da consciência de que a responsabilidade é nossa. Paulo vai dar o testemunho de como é que ele estava avançando. Ele começa dizendo: quanto a mim. Porque isso, de certa forma, significa assumir a responsabilidade pelo seu próprio progresso. Deveria ser um conceito claro para todos nós, não é? Mas muitas pessoas se perdem olhando para os outros. Então você chega para alguém e diz: como é que vai a sua família? Ah, pastor, vai mal também a minha esposa. Meu irmão, você é um líder, como é que vai a sua célula? Ah, pastor, infelizmente a minha célula ficou patinando durante todo esse ano, mas também os discípulos que eu tenho lá, e ele começa a terceirizar a responsabilidade da sua falta de conquistas. E quem tem essa tendência, quem escolhe esse caminho de olhar para os outros e não para si, não avança. A gente precisa aprender a se olhar no espelho e assumir que o que nos compete nós precisamos fazer, independente dos outros. Então, quem é que fica paralisado? Em primeiro lugar, quem se compara. Amado, você não foi chamado para ser igual a ninguém, não se compare a ninguém. Você foi chamado para cumprir o seu propósito na presença de Deus. Então, quando nós olhamos para os outros,
ou quando nós nos desculpamos nas conjunturas. Eu não avancei porque a economia. Eu não avancei porque aconteceu isso ou aquilo. Então, nós nos eximimos da responsabilidade de ser os protagonistas da nossa própria vida. Quando Paulo diz quanto a mim, ele está chamando para si a responsabilidade daquilo que ele vai viver. E essa é uma perspectiva que a palavra de Deus nos apresenta, amados. A.W. Tozer, que é um escritor e pastor que viveu no século passado e que ficou famoso por causa da profundidade de suas mensagens, ele escreveu num dos seus livros: Deus nunca responsabiliza o homem pelo que outro homem faz, mas sempre pelo que ele próprio faz com a luz que recebeu. Você recebeu uma luz de Deus, você recebeu dons, você recebeu uma revelação, você recebeu um chamado, você recebeu o Espírito Santo, você tem recebido a palavra do Senhor, você tem sido alvo de um investimento de Deus. Posso ouvir um amém? E Deus não está cobrando de você nada mais do que tomar tudo isso e usar em seu favor para alcançar aquilo que está proposto ao seu coração. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 4 e 5, ele disse o seguinte: cada um, repita comigo, cada um. Irmãos, nesse sentido é cada um, não adianta você ficar se comparando a mim. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Quantos de vocês aqui querem chegar no final desse ano dando uma olhada para a sua vida, seja como marido, esposa, como profissional, como líder, como servo, dizer: puxa, eu estou orgulhoso de mim, eu avancei, eu cresci, eu alcancei algumas coisas que eram apenas sonho na minha vida. O que Paulo está dizendo é que se você quer ter motivo para orgulhar-se, no bom sentido, de si mesmo, você precisa assumir a sua própria responsabilidade, se examinar e não se comparar a ninguém. No versículo 5 ele completa dizendo: cada um deverá levar a própria carga. Amados, nós não vamos conseguir sucesso sem levar uma carga. Há um custo. E se nós estamos dispostos a pagar, então isso basta. O Senhor vai nos abençoar na medida em que nós nos dispomos a fazer o que nos compete. Eu não tenho controle sobre os outros. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias. Mas eu tenho controle sobre as minhas decisões. E é quanto a mim que Deus vai me fazer prosperar. Amém? Então pare-se de se desculpar nos outros. Você deve se lembrar, eu sempre cito aquele homem que estava diante de Jesus, paralítico, na beira de um poço, esperando um milagre. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Ao invés dele assumir o seu próprio protagonismo e dizer: sim, eu quero, ele começa a se desculpar nos outros. Mas quando o anjo move as águas, ninguém me ajuda. As pessoas passam na minha frente, eu sou um paralítico. Ele ficou ali se lamuriando, enquanto Jesus queria apenas que ele fizesse o esforço de se levantar. Mas como me levantar se eu sou um paralítico? Ei, você está na presença do Senhor. E é quando você tem uma atitude em relação àquilo que busca, que o poder de Deus entra em ação na nossa vida. Mas é preciso desistir de culpar os outros. Pare de culpar os outros. E simplesmente diga: quanto a mim, eu vou prosperar. Quem pode dizer isso nessa noite? Diga: quanto a mim, eu vou prosperar. Quanto a mim, a minha casa vai melhorar. Quanto a mim, o meu negócio vai prosperar também. Quanto a mim, a minha célula vai se tornar frutífera. Quanto a mim, pessoalidade, queridos, isso é uma chave. Agora, uma outra coisa que Paulo compartilha aqui no seu testemunho é a importância de nós nos avaliarmos, avaliação. Ele diz no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo
havê-lo alcançado. Paulo está sendo sincero, ele está fazendo uma avaliação da sua própria vida e progresso naquele momento. E ele não tem vergonha de dizer: eu não cheguei ainda onde eu quero, não julgo havê-lo alcançado. E queridos, como é importante que nós tenhamos a coragem e a prática de tempos em tempos darmos uma parada para avaliar em que pé nós estamos, para olhar para trás no sentido de dizer o quanto eu avancei, o quanto eu avancei na minha vida profissional, o quanto eu avancei no relacionamento com os meus filhos, no respeito que eles me prestam, o quanto eu avancei como um homem de Deus que influencia pessoas, no meu trabalho, na minha célula, no meu ministério. Então, eu tiro fotografias de mim mesmo. Eu olho para o que eu era um tempo atrás e o que eu sou hoje. Isso vai, muitas vezes, nos estimular, porque nós vamos ver a graça de Deus nos conduzindo num progresso. Mas nós também, às vezes, vamos ter a consciência de que ainda falta. Talvez alguns de nós, ao fazermos uma avaliação em áreas importantes das nossas vidas, nós tenhamos que dizer: eu fiquei parado esse ano todo, eu não saí do lugar, eu não cresci, eu não amadureci, eu fiz propósitos, mas não avancei na direção deles. O que é isso? Fazer avaliações. É tão importante você medir o seu progresso. Eu não sei se você costuma viajar, eu viajo muito e já viajei muito de carro. E quando você tem uma viagem longa, especialmente quando você não conhece o caminho, não está habituado com a geografia, como é importante que o odômetro do seu carro esteja funcionando. Você sabe o que é odômetro, não é? É aquele aparelho que mede a distância, quantos quilômetros você já andou. Quem sai para uma viagem sem odômetro não sabe onde está, não sabe o que falta para chegar. E às vezes nós estamos vivendo dessa maneira. Nós estamos simplesmente caminhando, sem saber onde queremos chegar, onde estamos e de onde partimos. Pessoas de sucesso não vivem assim, queridos. Pessoas de sucesso estão sempre medindo o seu progresso e o que ainda lhes falta. João Calvino, que foi um dos grandes reformadores, embora nós não sejamos calvinistas no que diz respeito à doutrina da salvação, esse homem tem muita riqueza. Ele foi uma das pessoas que Deus usou lá pelos anos de 1500 para restaurar a palavra ao povo de Deus. E Calvino disse certa vez o seguinte: nenhum progresso espiritual é possível sem que o homem reconheça com honestidade o quanto ainda lhe falta. O quanto lhe falta como marido? O quanto lhe falta como filho? O quanto lhe falta como um empresário do reino de Deus? O quanto lhe falta como um líder? O quanto lhe falta como uma pessoa? O quanto lhe falta em relação à sua vida emocional? Se você não parar para avaliar isso, você fica à deriva, você fica à mercê do vento. E não é bom ficar à mercê do vento. A gente precisa estar sempre no controle. Quando eu digo no controle, é conscientes de onde nós estamos na jornada. Veja o que disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se. Fala para a pessoa que está ao seu lado: examine-se sempre, irmão. Tenha coragem de se examinar. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados? O que Paulo está dizendo é que é muito importante nós nos olharmos no espelho. É muito importante nós compararmos a nossa foto de hoje com a nossa foto de ontem e com aquele desenho que nós fizemos em relação ao nosso futuro. Onde é que eu estou? Isso vai me ajudar a avançar para o que eu busco. No Salmo 119, o salmista usou uma palavra que deveria ser uma regra-chave
para as nossas vidas. No versículo 59 ele diz assim: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. É uma oração que ele está fazendo. Ele está dizendo: Deus, eu parei para refletir em meus caminhos. E enquanto eu refleti em meus caminhos, eu cheguei à conclusão de que eu havia me desviado, eu havia saído da rota. E ele diz então: tomei posição. Então, eu reprogramei, voltei os meus passos para os teus testemunhos, para a tua palavra. Eu me realinhei com a tua vontade. Amados, muitas vezes eu percebi que eu havia me desalinhado com a vontade de Deus. Alguma coisa me distraiu e eu estava gastando a minha energia numa direção que não era aquela que iria me levar ao destino que eu escolhi. Então, nessas horas nós paramos, nos examinamos, nos julgamos a nós mesmos, reprogramamos a rota e seguimos. Amém? Avaliação. O terceiro segredo dos que conseguem sucesso é foco. Diga comigo: foco. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Separa essa expressão de todas as outras, porque eu queria gastar alguns minutos nela. Uma coisa faço. Sabe por que é importante a gente entender esse princípio, irmãos? Porque quem se ocupa de muitas coisas normalmente não se torna excelente em nenhuma delas. Se nós não tivermos foco, se nós não tivermos prioridade, se você não determinar agora o que é mais importante na sua vida, você vai perder tempo e energia com coisas que não lhe ajudam a avançar. Então, uma coisa faço. Eu preciso eleger as prioridades. Onde é que eu quero chegar no meu ministério? Ok, mas para chegar a esse ponto, eu preciso investir nisso, nisso e naquilo. Eu não posso me distrair com muitas outras coisas. Aliás, vocês vão de convir comigo que dos grandes desafios que nós temos no tempo presente são as distrações. Como nós perdemos tempo com distrações. E de repente chegamos ao final de um ano, olhamos para trás e dizemos: puxa, eu não avancei como eu queria. Às vezes a resposta está em que nós fizemos tantas coisas e não fizemos o principal. Não mantivemos o foco. Talvez alguém já tenha um rótulo para me apresentar. Sabe o que é, pastor? É que eu tenho TDAH. Beleza, querido. Se você tem TDAH, você tem uma dificuldade a mais que os outros. Mas você vai ter que enfrentar isso. Você vai ter que se treinar a manter o foco. Você vai ter que pedir ajuda a pessoas que estão ao seu lado. Às vezes sua esposa, às vezes seu líder, às vezes seu chefe, às vezes seu patrão, para que ele lhe ajude a manter o foco. Mas eu não posso lhe enganar e dizer que você vai chegar onde precisa, onde deseja, sem se concentrar naquilo que é essencial. Então, manter o foco é muito importante. Em Provérbios, que é um livro de sabedoria, Salomão escreveu o seguinte, capítulo 4, versículos 25 a 27. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. São conselhos de sabedoria que se resumem em mantenha o foco. Não se distraia nem com o que um lado apresenta, o outro apresenta. Simplesmente olhe para frente e mantenha-se assim. Eu sou um fã dos escritos de Tiago. Eu gosto de ler a carta de Tiago. Eu tenho a impressão que Tiago tinha um temperamento muito parecido com o meu. Porque Tiago não dá muita volta, ele vai direto ao assunto.
Eu sou assim. Quem anda perto de mim sabe que eu não fico dando voltas à montanha. Eu costumo ir direto ao assunto. Isso me ajuda a enfatizar o que realmente importa. E Tiago, com esse espírito, ele está aqui no capítulo 1 de sua carta, descrevendo o homem que não dá certo, que não vai para frente. E entre outras coisas, no versículo 8, ele diz assim: é alguém que tem a mente dividida. E por isso é instável em tudo o que faz. Amado, se você tiver a sua mente dividida em muitas coisas, você vai ser instável nas suas realizações. Então, qual é a coisa? Uma coisa fácil. Defina. Claro, você tem várias áreas da vida que são importantes, como eu disse, família, emoções, finanças, vida profissional, vida ministerial. Mas em cada uma delas, defina a prioridade. E uma vez que você definiu a prioridade, mantenha a prioridade. Ande nessa direção. Não tome outro caminho, porque senão você não vai chegar onde queria. Está dando para entender ou não? São princípios da palavra de Deus, amados. O quarto segredo do sucesso é o que eu chamaria de atualização. Todos nós precisamos, com constância, parar para nos atualizar. Veja o que Paulo diz ainda no versículo 13. Para que tenha sentido, eu leio então todo o texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Repita comigo: esquecer. Esquecer, deixar para trás, desistir, vai ser essencial para que você avance. Escuta aqui, você não vai conseguir, escuta isso, eu estou lhe falando em nome do Senhor. Você não vai conseguir conquistar tudo aquilo que pode conquistar em Deus no ano de 2026, se você quiser arrastar consigo tudo o que você traz de 2025. Vai se tornar pesado. Você acumulou coisas que não servem mais, talvez algumas delas nunca serviram. E como é importante parar para avaliar, para dizer, bem, isso aqui me serve, vai ser útil na minha jornada. Mas isso aqui é só um peso. Isso aqui é um pecado. Deus não pode me abençoar. Isso aqui é uma mágoa. Alguém me feriu, alguém me decepcionou. E com essa mágoa eu me arrasto porque ela gera amargura em mim. Então qual é a decisão que eu preciso tomar? Esquecer. Esquecer a traição. Esquecer a decepção. Porque se eu levo na bagagem isso vai ser um peso sobre as minhas costas. Tem alguém entendendo aqui? Não. Sabe, amados, tão importante quanto nós fazemos as avaliações que eu propus, periódicas do nosso progresso, é nós fazermos também as atualizações. Os acumuladores. Você já ouviu essa palavra, essa expressão? Tem até um programa na televisão, não é? Que mostra a vida de pessoas que são psicologicamente doentes e são acumuladores. Elas vão guardando em casa coisas que não prestam para nada. A casa de muitas delas é um verdadeiro lixo. Bom, eu estou falando de uma doença, uma psicose. Mas, às vezes, nós somos um outro tipo de acumuladores. Nós, ao invés de deixarmos para trás o que não vai nos servir, nós queremos levar conosco. E aí, ao invés de conquistadores, nós vamos nos tornando como aqueles andarilhos. Sabe, você já viu aí pelas estradas, aquelas pessoas que andam sem rumo, procurando a próxima carona, ou empurrando um carrinho, uma carroça. E você olha para a carroça delas, tem tanta bugiganga, e grande parte daquelas coisas não serve para nada. É apenas um peso que elas precisam levar consigo. Pare. Agora, no início desse ano, você precisa se apresentar diante de Deus. Sabe, eu todo final de ano, às vezes eu faço isso mais de uma vez por ano, mas certamente, todo final de ano,
eu dou uma geral nas minhas coisas. Os meus guarda-roupas, as minhas gavetas, eu dou uma geral. Eu fiz isso essa semana. Abri todas as minhas gavetas. Você não faz ideia do tanto de lixo. Porque se não serve para nada é lixo, irmão. Eu encontrei muito lixo, coisa que foi ficando lá. Um papel que era uma anotação de um negócio que eu fiz e que me servia por 2 ou 3 dias, mas ficou lá na gaveta, ocupando espaço, me confundindo. Então, a gente encontra coisas inúteis e a gente encontra coisas que podem ser úteis para outras pessoas, mas não mais para nós. Meus discípulos acabam gostando dessa minha atualização, porque aí eu encontro lá de repente um tênis que está novo, mas eu não uso. Eu tenho outros, eu prefiro os outros. Então, ao invés de deixá-los lá, sabe, ocupando espaço e me impedindo de ter algo novo, é melhor pegar e dar para alguém que vai ser útil. Você percebe? Mas tem coisa, irmão, que você não dá para ninguém, não. Joga no lixo mesmo. Mas está aí na sua vida, no seu coração, na sua memória, nos seus hábitos. Paulo está dizendo que um dos segredos do sucesso dele é que ele sabia se desapegar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não tenho dúvida em afirmar que aqui nesse auditório, com centenas de pessoas, há gente que não está progredindo, porque está preso, embaraçado com coisas que já deveria ter esquecido. Esse é o sentido do que escreve, do que lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Me ajuda aí, irmão, fala para esse vizinho, livre-se do que lhe atrapalha. E eu não estou falando da sua mulher, tá? Nem do seu marido. Livre-se do que lhe atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta por Deus. Para que você possa correr, você tem que se livrar do que lhe atrapalha. Está dando para entender ou não? Mas às vezes a gente tem aquela coisa, né? Não, mas veja bem, esse ponteiro de relógio, talvez um dia eu precise dele. Bom, se for só um ponteiro de relógio, não vai ocupar muito espaço, pode ficar em qualquer canto. Mas às vezes nós estamos guardando coisas que nunca nos serão úteis, apenas estão ocupando espaço e trazendo sobrecarga na nossa vida, queridos. Atualize-se, sabe? De repente você tem uma cena inusitada que você gostaria de registrar. Uau, que coisa linda, vou tirar uma foto. E aí quando você vai tirar a foto para registrar aquilo que está acontecendo agora, aparece uma mensagem no seu celular, memória cheia. Aí você perde o novo porque guardou o velho. Está dando para entender ou não? Você não vive o que tem para viver agora, porque ainda está carregando aquilo que não serve mais, mas que está ocupando o espaço do seu coração, na sua mente, no seu tempo. Então desistir de certas coisas é um segredo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: há tempo de procurar e tempo de desistir. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Alguém entendeu a mensagem? Eu espero que com a luz de Deus iluminando a sua mente e o seu coração, você descubra quais são as coisas que você precisa jogar fora agora, na primeira semana do ano. Talvez sejam hábitos, formas de fazer certas coisas que não vão lhe ajudar a prosperar para aquilo que você deseja. Jogue fora esse hábito. Não, mas foi sempre assim. É por isso que você não sai do lugar. Há pessoas que estão querendo viver experiências novas, fazendo as coisas antigas, sempre. Então, simplesmente, deixe para trás o que não ajuda. Quinto segredo,
atitude. Paulo diz, ainda no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Repita comigo, avançar. Isso é sobre atitude, amados. Veja, ter um bom propósito não significa muito, até que você se mova na direção dele. Vou falar de novo. Ter um bom propósito, ter um bom plano, ter um bom sonho, ter um bom projeto é importante, desde que você se mova na direção dele. Enquanto você não se move, enquanto você não age, enquanto você não faz o que tem que fazer, vai ficar como um desejo. E os desejos por si só não trazem sucesso a ninguém. Dá para entender isso ou não? Então, veja, quando Paulo diz avançando para as coisas que estão adiante de mim, está dizendo, eu não paro. Eu estou sempre procurando progredir para aquilo a que eu me propus. Eu não cruzo os braços e fico esperando Deus fazer. Sim, muitas coisas da nossa vida só acontecerão com a bênção de Deus, e algumas só acontecerão por um milagre. Mas até os milagres, até o movimento sobrenatural de Deus na nossa vida, normalmente é precedido por uma ação nossa. Milagres são fruto de fé. E fé é atitude. Fé não é crença estéril na cabeça. Então, se eu perguntar para você agora, onde você quer chegar nesse ano? Pense numa área da sua vida, uma área importante. Você tem um objetivo? A minha pergunta é, já estamos no dia 4 de janeiro. O que você fez nesses 4 primeiros dias para chegar aonde você quer? Se você não fez nada ainda, você já perdeu 4 dias. E 4 dias se tornam 30 rapidamente. E de repente você toma um susto e está no meio do ano. E logo, logo você está olhando para o calendário e vendo que 2026 está acabando. E se você não andou, não agiu, não lutou, não orou, não jejuou, não se preparou, não estudou, se você não fez aquilo que tinha que fazer, você ficou parado, o sucesso ficou lhe esperando. Então haja, você precisa agir. Aliás, há uma frase famosa do missionário William Carey. William Carey foi grande missionário da Índia, é chamado de o pai das missões modernas. E ele dizia o seguinte: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Vou falar de novo, porque é uma frase forte, cheia de significado. Espere grandes coisas de Deus, mas não apenas espere, tente grandes coisas para a glória de Deus. É à medida em que você tenta que Deus lhe abençoa. É à medida em que você anda que os milagres acontecem. Amém, gente? Eu cito muitas vezes esse texto aqui nas minhas pregações. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Se você quiser ter resultado, você precisa agir. Pare de avaliar, pare de fazer contas. Sim, fazer contas, avaliar, planejar é importante, mas chega uma hora que tem que parar de simplesmente ficar na teoria e tem que partir para a prática. Amém? E quando a gente tem a coragem de avançar, Deus nos abençoa. A sexta chave, e eu acredito, eu já estou orgulhoso de mim, porque eu vou pregar uma mensagem com 7 pontos principais e vou conseguir entregá-la dentro do tempo a que eu me propus. Então estou começando bem o meu ano, irmãos. Eu espero que vocês estejam entendendo a mensagem. Mas a sexta chave do sucesso é meta. Alguém aqui sabe o que é meta? Veja, Paulo diz na sequência do texto, versículo 14, prossigo para o alvo.
Qual é o seu alvo? No começo eu fiz uma pergunta: quantos aqui querem ter sucesso? Todo mundo levantou a mão. E se eu pegar esse microfone, descer até você e pedir para você definir sucesso em quê? Onde é que você quer chegar? Qual é o seu alvo? Eu acho que muita gente ficaria embaraçada, porque sonha com certas coisas, mas não tem um propósito definido, não tem um alvo. E amado, quem não tem alvo está à deriva. Você sabe, um barco no meio do mar, sem leme, sem bússola, sem vela, sem motor. Onde é que ele vai chegar? Não sei. Ele não tem como navegar. E às vezes nós estamos assim, à deriva. Eu fico muito triste quando eu vejo um crente sem propósito na vida. O cara acorda cedo e tudo que ele faz é para matar o leão do dia e sobreviver. Ei, Jesus não veio para que você sobrevivesse nessa terra. Jesus veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. Jesus quer que você prospere, que você avance. Mas para isso você precisa estabelecer alvos. Eu me lembro quando, com a minha família, com os meus pais, eu pequeno, eu tinha que fazer longas viagens da nossa terra natal, a Bahia, até o Pará, onde nós vivíamos. Eram 3.000 quilômetros de distância. Então era preciso fazer um planejamento. Bem, nós vamos sair cedo, vamos viajar o dia todo e vamos dormir em tal cidade. No dia seguinte vamos acordar tal hora, vamos viajar mais um dia e vamos dormir em tal cidade. E no terceiro dia vamos chegar ao nosso destino. Como era importante ter um alvo, programar a viagem. Sabe, nós temos que ter 2 tipos de alvo na nossa vida. O alvo final, cumprir o chamado de Deus para cada um de nós. Esse é o alvo final. Mas eu preciso de alvos intermediários, porque as coisas não vão acontecer assim do dia para a noite. Então, sendo bastante consciente, sem abrir mão da fé, eu preciso olhar para os meus objetivos e pensar quais deles eu posso alcançar esse ano. Com esforço, com oração, com jejum, com trabalho, eu posso alcançar. Estabelece isso. É o seu alvo, é onde você quer chegar. Se você não tiver isso, o tempo vai passar e você vai estar aí, caminhando sem saber para onde vai. Dá para entender isso, irmãos? Se Paulo foi tão bem sucedido na sua carreira, é porque ele tinha alvo. Num outro texto, não de Filipenses, mas em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, ele mesmo diz o seguinte: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Irmãos, tem muita gente perdendo a sua energia, o seu tempo, esmurrando o nada, porque não tem um propósito, não definiu. Você precisa definir. Eu acho que ainda está em tempo. Você já perdeu 4 dias? Então, nessa semana de primícias, eu estou te dando agora um conselho prático. Nessa semana, se você não fez isso ainda, nessa semana, pare diante de Deus. Desligue o seu celular. Pare diante de Deus. Faça uma lista. Primeiro, quais são as áreas importantes da sua vida? Vida pessoal, vida espiritual, família, ministério, negócios. Quais são as áreas importantes? Profissão. Quais são as áreas importantes? Defina quais são as áreas importantes da sua vida. Deus está interessado em abençoar todas elas. Amém? Uma vez que você definiu as áreas, estabeleça um alvo para cada uma delas. Um alvo. Onde você vai chegar como família, como esposo, como mulher, como mãe. Estabeleça isso, escreva, ponha no papel. Mas não adianta colocar no papel e esquecer numa gaveta. Então você põe no papel e cola no lugar que você mais visita na sua casa. Qual é? A geladeira.
Ainda mais se o seu alvo é perder peso. Então aí que você deve colar na geladeira mesmo. Para as mulheres, uma dica: colhem no espelho. Vocês não vão se esquecer. Ponha diante de si o alvo para todos os dias olhar e se perguntar: o que eu estou fazendo para conquistar isso? É muito prático o que eu estou ensinando. Agora, tem um último segredo. E se eu parasse aqui, o que eu dei para vocês, embora seja tudo bíblico, tudo que eu estou falando, eu estou provando na Bíblia, poderia ser entregue por qualquer coach por aí. Sabe esses caras que cobram, assim, fortunas para você participar de uma palestra e lhes dão as chaves do sucesso? Eles vão falar dessas coisas sem conhecer a Bíblia. Porque elas funcionam até no mundo sem Deus. Mas há uma última chave que santifica tudo. Há uma última chave que traz Deus para as suas conquistas. E quando Deus está nas suas conquistas, então elas podem ser muito maiores e elas podem tocar o céu. Eu não estou aqui querendo simplesmente estimular a ambição em vocês. Quando Paulo está contando os seus segredos, ele diz o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tudo o que ele disse que estava fazendo, ele estava fazendo porque o que ele buscava, de alguma forma, fazia parte do chamado de Deus para a sua vida. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Você pode construir coisas nessa terra que não são pecado, você pode se esforçar por elas, mas elas vão ficar aqui. Agora, quando aquilo em que você está investindo faz parte do seu chamado, aí é completamente diferente. Isso se torna santo, isso tem o poder de tocar a eternidade. Deixa eu tentar traduzir isso de forma prática. Você pode simplesmente investir no seu casamento porque você quer paz e não tem paz em casa. Então você fala: eu vou investir. Eu vou procurar ser o melhor marido, a melhor esposa, porque quem sabe assim a gente viva melhor. Você está pensando em si mesmo, ok? Mas eu tenho um motivo melhor do que esse. Quando você se casou, Deus tinha um plano nisso. E Ele espera que o seu casamento seja um reflexo da aliança entre Cristo e a igreja. Ele espera que o seu casamento seja um testemunho do amor dele, da sua aliança para os homens. E se você faz por isso, então passa a ser parte do reino de Deus. Entende isso? Você pode querer ter uma empresa. Para quê? Não para ganhar dinheiro, para ter mais conforto, para construir uma casa melhor. O que isso tem a ver com Deus? Ou você pode querer levantar uma empresa porque você tem uma convicção interior: Deus me chamou para isso. Deus me deu um espírito de empreendedor. E eu quero edificar uma igreja não apenas para ganhar dinheiro com ela. Eu quero edificar uma empresa para que ela possa abrir portas para pessoas, para que ela possa ser um testemunho na minha cidade, para que ela possa servir as pessoas em relação às suas necessidades. Opa, aí você já colocou a sua empresa no projeto de Deus. E aquilo que está vinculado ao plano de Deus tem prêmio no céu. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas que eu faço porque eu estou de olho num prêmio. Que prêmio é esse? O prêmio da soberana vocação de Deus para mim, em Cristo Jesus. No caso de Paulo, era ser um apóstolo. E no seu caso, qual é a sua vocação? Para que Deus lhe chamou? Pode ser para ser um profissional liberal. Talvez Deus lhe chamou. Eu entro muitas vezes, já estive acompanhando familiares ou ovelhas no hospital, e eu vejo profissionais da saúde. Alguns claramente estão ali para ganhar o seu dinheiro, o seu pão, só isso. Outros estão cumprindo uma missão. Alguns estão ali porque eles foram chamados por Deus para servir as pessoas com aquele conhecimento. E até a forma como fazem é diferente. O que eu quero dizer, amado, é que se você está buscando coisas que glorificam a Deus, você pode contar com a parceria dele
E quando você as conquistar, você não apenas vai desfrutar delas, mas você vai ter um prêmio celestial, porque afinal de contas o que você fez rendeu glórias ao seu Senhor. Eu leio para terminar os 2 últimos textos, sem nem precisar comentá-los muito. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, escuta isso, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, como é que você transforma isso em realidade? Amanhã é segundona, você é empregado, você vai chegar na sua empresa amanhã e você vai tomar uma decisão. O que você vai fazer lá? Você vai fazer lá para si, para ganhar o salário, você vai fazer para o seu patrão, porque é sua obrigação, ou você vai fazer para Deus? O conselho da palavra é: faça tudo para a glória de Deus. Você serve a Deus. E uma vez que você estiver fazendo para Deus, você vai fazer o seu melhor. E uma vez que você faz o seu melhor para a glória de Deus, Ele lhe prospera e lhe coloca por cabeça e não por cauda. E Ele faz avançar o seu caminho diante dos homens. O último texto é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E eu peço que você já fique em pé, que os músicos ocupem o seu lugar. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Você pode fazer qualquer coisa que não seja pecar. Você pode fazer para a glória de Deus. E se o que você está fazendo é de fato para a glória de Deus, tem tudo para dar certo, porque Deus está interessado em manifestar a sua glória aos homens. 7 chaves para o sucesso. Quem recebe aqui? A minha pergunta é: você vai praticar isso? Porque daqui a pouco é dezembro. E quando chegar dezembro, eu quero encontrar você com um sorriso na cara, orgulhoso de si mesmo, grato a Deus, cheio de testemunhos para dar, dizendo: pastor, naquele primeiro domingo era um desejo no meu coração. Era um sonho que parecia até distante, mas eu avancei, o Senhor me abençoou e agora se transformou num testemunho da minha vida. Amém? Eu quero pedir que você, por um minuto, pare, feche seus olhos e pense nas coisas importantes para o seu coração. Quais são as coisas mais importantes da sua vida que você não tem, você gostaria de ter? Peça ajuda ao Espírito Santo se você tiver dificuldade de definir que coisas são essas. Diga: Espírito Santo, em que eu devo me concentrar? O que eu devo buscar? Qual é a tua vontade para a minha vida? E à medida em que você vai tendo consciência de algumas áreas, ore por isso agora. Se você está com a sua esposa aí ao seu lado, junte-se a ela nessa oração. Eu vou orar por todos, mas antes eu queria dar tempo para vocês orarem juntos. Às vezes é importante o marido compartilhar com a sua esposa: vamos lutar juntos por isso, vamos avançar juntos para isso, vamos manter esse foco na nossa vida. Você me ajuda? Porque quanto a mim, você pode saber que eu vou fazer a minha parte. Põe diante de Deus, amado, ore. Você não veio aqui apenas para ouvir. Você pode apresentar diante do Senhor seus sonhos. Vamos orar. Se você puder dar as mãos para as pessoas que estão aos seus lados aí, podem fechar os corredores. Vamos orar uns pelos outros. Eu quero abençoar os sonhos, os desejos que há na sua vida. Agora você já tem as chaves que precisa usar. Mas é claro que sem a bênção de Deus não seria possível. Nós contamos com a bênção de Deus. Eu quero desenhar algo no seu coração para exercício da sua fé. Aquilo que hoje é desejo.
amanhã, eu estou falando de 2026, será um testemunho na sua vida. Será uma conquista na sua vida. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, ela tem poder sobre nós. Eu quero pedir que o Senhor imprima essa palavra em nosso espírito, que ela se transforme num rema e que ela gere em nós a energia, a força, para que nós possamos fazer a nossa parte. E enquanto fazemos a nossa parte, enquanto, ó Deus, estabelecemos metas, enquanto desistimos do que não ajuda, enquanto nos movemos na direção daquilo que o Senhor nos propôs, eu quero te pedir, estende a tua mão poderosa, Senhor. Estende a tua mão sobre esses sonhos e traz sucesso para a vida dos teus filhos, daqueles que confiam em ti e que andam conforme a tua palavra. Meu Deus, transforma tudo isso em testemunho para a glória do teu nome, Senhor, e dá-nos a graça de não desistir, não voltar atrás, não nos distrair, até que tenhamos conquistado aquilo que glorifica o Senhor. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo cada família, eu abençoo cada profissional, eu abençoo cada empresário, eu abençoo cada servo, ministro, líder, eu abençoo cada célula, eu abençoo, Senhor, para que o teu povo prospere na tua vontade e a nossa prosperidade seja testemunho para aqueles que estão lá fora. É a minha oração, agradecendo já ao Senhor por aquilo que tu vais fazer através de nós. Em nome de Jesus, amém. E se você recebe e se compromete, dê um forte aplauso ao Senhor. Celebre a palavra, viva a palavra e conte aquilo que Deus fizer na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Pense em quem você vai trazer no domingo que vem para ocupar uma dessas cadeiras e ouvir o Evangelho. Deus te abençoe.